Eu quero trazer um pouco aqui do que o Papa menciona sobre a escolha do nome, Leão XIV. Vamos acompanhar. Ho pensato di prendere il nome. A escolha do nome Leão XIV. Há diferentes razões para isso, mas principalmente porque o Papa Leão XIII, em sua história encíclica Rerum Novarum, abordou a questão social no contexto da primeira grande revolução industrial. Em nossos dias, a Igreja oferece a todos o tesouro de sua doutrina social, em resposta a mais uma revolução industrial e aos desenvolvimentos no campo da inteligência artificial, que representam novos desafios para a defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho. Professora, quando a senhora ouviu que seria Leão XIV, o que te veio à mente? Olha, a primeira coisa que me veio à mente foi o Leão Magno, que eu gosto muito das homilias dele. Leio e são muito importantes, muito bonitas. E a igreja tem dois Magnos, né? O Gregório Magno e o Leão Magno. Primeira coisa. E lembrei também do último, porque houve, só no ano 1000, acho que houve 10 papas Leão, se não me engano. Então, veio o primeiro e o último. Agora, o último, como ele mesmo fala da Rerum Novarum, me chamou a atenção, porque uma coisa que eu sempre comentei com os meus amigos em conversas, é que o Papa Leão XIII, ele sistematizou a doutrina social da Igreja no que condiz a esse assunto, né? Mas a Igreja, ela nasceu como caridade. Ela já nasceu assim. Por quê? A Igreja fez os primeiros hospitais, os primeiros orfanatos, ela ia às ruas, os primeiros cristãos eram muito, assim, chamavam muita atenção daquele povo muito materialista do Império Império Romano, né? Porque justamente eles faziam pelo outro. Tipo assim, morria uma pessoa que na cidade ninguém sabia quem era, eles queimavam. Aqueles cristãos pegavam aquele corpo de quem eles não sabiam, faziam o ritual deles, né, o cristão, e davam um funeral digno para aquela pessoa, para aquele ser ali, porque era alguém, era um irmão. Então, você perguntou do nome, foi isso que me veio na cabeça. E outra coisa, como ele esteve no Peru muito tempo, um agustiniano, um missionário, né, até assim como os franciscanos e os dominicanos, e a gente viu nas fotos, ele no povo mais pobre, e eu vi também, não sei se vocês leram, uma freira que contou o que ele fazia, deu um testemunho tão bonito que leva a gente às lágrimas. Quer dizer, ele é um homem, embora seja mais reservado, mas de uma profunda bondade. Então, ele mesmo fala que um dos significados é justamente por causa da encíclica. Então, a gente vê o aspecto da caridade, né, do amor para com o próximo, mais do que caridade, do amor para com o próximo. E mesmo também porque, naquela época, eu estudei um pouquinho o século XIX, principalmente em relação às mulheres. Tem um historiador chamado Jacques Le Goff, que ele falava que foi o pior século para as mulheres, porque elas foram trabalhar, saíram das cidades pequenas, foram trabalhar nas fábricas e tinham uma subvida. Então, veja, a igreja prestou atenção a isso. A igreja que chamam tanta atenção, que não dá atenção para as mulheres, homens e mulheres que tinham uma condição ruim de vida, foram lá. Agora, veja, o que ele fala? Ele fala em relação à inteligência artificial, né? Por quê? Porque tem alguns males que estão sendo causados. Claro. É um instrumento muito bom, muito poderoso, mas também está causando alguns males. O Papa Francisco já havia escrito algo sobre e agora ele vem com essa preocupação também. Então, a igreja é um corpo, Cristo é a cabeça, nós somos cada um e ele se preocupa com o povo de Deus, né, como um todo. Professor, como é que o senhor avalia
E que legado é esse que vem de Leão XIII, que agora passa para Leão XIV e que segue nesse ritmo que a professora acabou de trazer? É muito importante lembrar da Rerum Novarum. Rerum Novarum significa as coisas novas, as realidades novas. O Papa Leão XIII pegou uma mudança de época, onde a Revolução Industrial gerou impacto grandioso na sociedade. O êxodo rural, uma série de coisas que o professor Vitor pode comentar como historiador, com mais detalhes inclusive, mas naquele instante a igreja precisava se posicionar diante do liberalismo, diante do comunismo, diante das diversas ideologias políticas que estavam, economia política, que estavam pululando em todo aquele território europeu e indo para o mundo. A igreja, diante das novidades, precisava se posicionar. E o Papa Leão XIII, de uma maneira belíssima, vai colocar dentro da Rerum Novarum aquilo que é princípio eterno. Já como o padre lembrava, não é? A caridade como um princípio eterno, a professora recordava disso também, que é preciso ser vivido em qualquer situação, e é a partir desta caridade que a cristã, que é uma escolha muito mais do que um sentimento, é uma ação que a gente faz pelo bem do outro, sem querer nada em troca, toda uma explicação muito interessante sobre isso. É a partir desta noção que a gente deve olhar a realidade. O tempo em que nós vivemos também é um tempo de muitas novidades. É um tempo de muita transformação. É um tempo em que o capitalismo ele está sendo reorganizado com todas as tecnologias. Como é que vai ser o trabalho a partir de agora? A gente tem, por outro lado, a China com o seu modelo. Há muitas novidades acontecendo, uma mudança de época, como foi o período do Papa Leão XIII. Então, Leão XIV, me parece ter escolhido esse nome, ele retoma isso. A igreja vai analisar, vai olhar como sendo um porto seguro do pensamento, da reflexão, da moral, quiçá de uma ética, para a humanidade refletir essas novidades. O discurso do Papa, como a gente viu falando da inteligência artificial, é algo realmente espetacular nesse sentido. Faz todo sentido, portanto, o nome Leão XIV. Mudança de época de Leão XIII, mudança de época agora com Leão XIV. Modificações dos modos de produção no século XIX com a Revolução Industrial. Os modos de produção agora também em muita transformação. A gente nem sabe se algumas das profissões vão continuar durando, como é que vai ser esse trabalho humano, essa produção humana, a economia, como é que vai ser? Leão XIV vem, portanto, nesse momento, imagino eu, e assim espero, retomando tudo aquilo que a gente estava falando, e você dizia algo muito interessante com o professor Vitor aqui, sobre essa tradição. Sim. Essa tradição você trouxe como uma padronização. Eu acho interessante pensar isso como porto seguro. Percebe? Porto seguro. Nesse momento, Leão XIV me parece, diante de tantas transformações, está dizendo para o mundo, existe um porto seguro. Cristo, Jesus, a proposta do reino, a caridade cristã como solução. Percebe? Para essa nova realidade. Então esse ponto para mim ele é fundamental. Então Leão XIV é para mim essa ideia. Interessante.